me assusta nesse caso é ver os colaterais que você estava tendo ali, de estar engordando, tudo. Você não tinha essa conversa com o psiquiatra, assim, ele não estava vendo o que estava acontecendo, porque o normal, eles falam, assim, com tratamento psiquiátrico, você tem que fazer uma consulta ali de 30 em 30 dias, ter um psicólogo acompanhando semanalmente também, né, e ter uma integração entre os profissionais ali, né, e o paciente. É extremamente importante para ter a medicação correta, para ter o tratamento correto. Isso não aconteceu dessa forma? Infelizmente, isso na prática, na maioria das vezes, não acontece. Na maioria das vezes não acontece. Eu relatava pro médico que eu tava passando, o que tava acontecendo, e eu tô ganhando peso. Foi falha minha, eu sempre falo isso para as pessoas, que eu gosto de falar sobre os meus erros também. Não adianta só a gente falar sobre os nossos acertos. Eu demorei muito para fazer terapia. Por quê? Eu passava com alguns terapeutas e eu não gostava. Não achava legal, porque assim, hoje eu sou estudante de psicologia, eu entendo que existem diversas abordagens dentro da psicologia. Então, eu ia para um psicólogo que não dava match. A abordagem que o profissional estava usando não era uma abordagem legal, a forma como ele trabalhava, eu não estava me sentindo acolhida. E aí, na minha cabeça, todos os profissionais eram assim. E aí, o que você faz? Não vou mais fazer, vou continuar só tomando a medicação. E eu demorei bastante, né, para poder procurar um psicólogo. E aí também teve essa questão, eu troquei de médico umas 2, 3 vezes. Eles permaneciam com a mesma medicação, mas eu ainda tinha ideações suicidas, eu ainda tinha vontade de me machucar. Só que o que acontece? Eu também não tinha coragem de falar isso para eles. E aí é a importância da terapia, porque é um ambiente seguro, que você vai conversar com o seu psicólogo. E quando o psicólogo trabalha em parceria com o psiquiatra, hoje o psiquiatra que me atende, ele só trabalha em parceria com psicólogos, assim. Ele, uma vez por semana, ele faz contato com o psicólogo de todos os pacientes dele para ver como é que tá. Tem, não sei se é uma vez por semana, uma vez a 15 dias, mas ele tem uma agenda. Porque foi no ambiente da terapia que eu comecei a me abrir. Porque você tem medo de falar assim, então eu tô pensando em fazer tal coisa. Ou eu planejei fazer tal coisa. Você tem vergonha porque é um tabu você falar sobre suicídio. Então, foi um erro meu e é o que eu falo muito para as pessoas, para os meus seguidores. Toma a medicação ajuda, ela volta você para o eixo, ajuda você a voltar para o eixo, mas é a terapia que vai te ajudar a compreender quais os caminhos, quais as decisões você precisa tomar. Porque sozinho é difícil. E você precisa de uma escuta qualificada. Porque uma coisa é você falar com um amigo seu. Sim. Outra coisa é você falar com alguém que estudou uma ciência, que fez 5 anos de faculdade, né, que se especializou, que fez 1 ano de estágio, que é quase uma residência que se faz no último ano da faculdade de psicologia. Então, é uma escuta qualificada, que não vai te julgar, que não vai falar, não fala isso, não fala que você vai se matar, porque, né, não é de Deus, como as pessoas falam, né, vai pro inferno, é alguém que vai te acolher. Então, a terapia me ajudou muito nessa questão de começar a me abrir, começar a entender. E foi aí também, com a minha terapeuta, que eu decidi trocar mais uma vez de psiquiatra. Caramba. E aí, quando eu troquei, acho que pela 3ª ou 4ª vez, eu fui para uma médica maravilhosa. Quando eu cheguei no consultório, ela falou, por que você está tomando essa medicação? Você não está respondendo a medicação, vamos trocar. E aí, ela trocou a medicação, coisa de 2 meses, eu já era outra pessoa. E eu fiquei 3 anos batendo na tecla de uma medicação. Com a mesma medicação. Com a mesma. E 3 assim, anos. eu passei com acho que 3 profissionais antes dessa médica. Eles mantiveram. Então, assim, eu amo os meus amigos psiquiatras, que eu tenho muitos seguidores. Hoje eu conheço muita gente da área, mas a gente sabe que toda área existem profissionais e profissionais. Se eu tomava uma medicação, ela não estava dando efeito. Você sabia que ela não fazia efeito ou você percebeu que ela não tinha efeito quando você mudou e aí sim você teve resultado? Porque vamos pensar, é uma coisa muito sutil, eu imagino. A gente não tem parâmetro, na verdade. Não a gente só tem. consegue entender quando você vai com outro médico ou, por exemplo, na terapia. Porque o seu terapeuta começa a avaliar. Meu paciente está tomando a medicação.
e ele continua ainda tendo ideações suicidas, ele não está respondendo, o que está acontecendo? Mesmo porque tem pacientes também, hoje eu consigo compreender, né, com os contatos que eu tenho, né, de que tem pacientes que não respondem à medicação. Existe ainda, acho que são 30%, se eu não me engano, o número. Ele não vai responder à medicação. Nossa, muito, hein? É muito, é muito. Então, o médico precisa estar preparado para isso. Para falar, olha, ele não está respondendo, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um tratamento de multi-antidepressivos, que é mais de um antidepressivo. Eu cheguei uma época a tomar 2 antidepressivos ao mesmo tempo. Então, isso acontece, mas você precisa muitas vezes ter um médico preparado, porque às vezes, eu não sei, gente, o que acontece, mas tem profissionais que às vezes, o que para alguns é tão claro, para outros não. Ah, continua tomando e tá tudo bem. Nossa. Então, assim, na verdade, eu ia pro consultório para trocar receita, só para pegar a receita nova. Sim. E comprar a medicação. Mas é 30% que não responde a todos os remédios ou não responde a determinado tipo de remédio? A gente teria que confirmar com alguém da área, mas mas eu sei, eu fiz uma live com o médico e ele trouxe esse dado para mim. É como se o corpo não respondesse o estímulo da medicação. Uhum. E aí... Bom, deve ser para cada medicamento, porque, acho que deve porque ser. senão não compensaria você trocar, se você não responde, vamos pensar assim, é meio lógico, se você não responde, não adianta você trocar. Se você troca é porque você pode ser autoimune, vamos pensar, certas substâncias que tem um. E a medicação que eu tomava antes, ela trabalhava com um neurotransmissor, né, fazendo lá eu trabalho com um neurotransmissor. Quando eu troquei de medicação, ela trabalhava com 2 tipos de neurotransmissores, que talvez era o que estava de fato em déficit, Vai que foi mudando, né? que eu tive uma melhora, né? E aí a gente foi ajustando a dose, teve um período que eu precisei aumentar muito, aí depois foi diminuindo, né? Mas a medicação, quando eu encontrei a medicação certa, me ajudou a voltar para o eixo e começar a compreender que eu precisava me movimentar de alguma forma, né? Então, eu comecei a buscar, por exemplo, vou fazer meditação. Tinha as minhas crises de ansiedade. Vou fazer meditação. Nossa, como que eu vou fazer meditação? Bem na época da pandemia, né? Então, buscava no YouTube. E aí, falava, tem que fazer coisas que consiga me relaxar, que me gere um relaxamento, que me traga para o presente. Então, eu fui aos poucos tentando compreender o que eu poderia fazer para melhorar. Mesmo tendo dias ainda de crises.